Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast que volta a atravessar o Rio Tejo até à margem sul, onde decorre, até 18 de julho, o Festival Internacional de Teatro de Almada. Desta vez falamos com o grande homenageado da edição deste ano, Ricardo Paes. Encenador de vasto currículo, com mais de 50 espetáculos e criações cênicas, foi diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, e do Teatro Nacional de São João, no Porto, durante 12 anos, se somarmos os dois mandatos. 13 anos. No Festival de Almada sucederá a Luís Miguel Sintra e Peter Stein na iniciativa O Sentido dos Mestres, uma espécie de masterclass que decorre nos dias 13, 14 e 15 de julho na Casa da Cerca, em Almada Velha, e que se intitula Aprender a Esquecer, 3 encontros terapêuticos para gente mais ou menos de teatro. Olá, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. O primeiro livro que nos trouxe é O Mercador de Veneza, de Shakespeare, com a tradução do Daniel Jonas, Sim. que foi a tradução que usou no seu último espetáculo no Teatro Nacional São João, no Porto. O último, na realidade, foi em Almada, precisamente com a Companhia de Teatro da Almada. Exato. Aliás, foi no Festival de Teatro da Almada, já não me lembro bem, acho que há 3 anos, e depois, mas já foi estreado no festival, suspenso pelo festival, e regressou depois no outono para uma saison, que foi, aliás, uma saison. Uma temporada. Isto são coisas de geração. Que foi depois muito bem sucedida aqui na casa, e deixa-me pôr recordações. Era o mesmo espetáculo, não sendo o mesmo espetáculo, porque alguns dos atores tinham mudado, e um número substancial deles. Mas sim, foi o espetáculo que eu fiz, foi o espetáculo de despedida em 2008 do Teatro São João. Foi por isso que escolheu este livro para trazer, para falar esta peça? Não é por isso, é porque o Daniel está agora a fazer uma outra coisa muito engraçada para o Teatro São Carlos, que é, aliás, o Teatro São Carlos não lhe pediu nada, está a dizer para mim, eu vou fazer a encenação, se é que tal se pode chamar, esta operação do Édipo de Stravinsky agora na temporada de São Carlos. Portanto, estreia no 9 ou 10 de novembro, e aquilo é em latim, é um oratório em latim, tem umas partes narradas, um narrador criado pelo Jean Cocteau, que é aliás quem fez a adaptação da tragédia, mas depois aquilo teve que ser um abade de nome mais ou menos impronunciável, encarregou-se de traduzir aquilo tudo para latim, exceto precisamente as partes do narrador que são feitas na língua de origem, e aí eu fui muito criterioso, porque o narrador neste caso até tem qualidades específicas que não estão previstas no guião de todo em todo, e achei que era muito importante, não quero dizer que as traduções em São Carlos não sejam sempre cuidadas, mas que era muito importante que fosse uma pessoa com quem eu me entendesse muito bem sobre traduzir, por causa da parte falada, que se é sempre falada em cada uma das línguas dos países onde esta coisa é feita. Portanto, não hesitou em escolher o Daniel Jonas. Eu não hesitei nada em escolher o Daniel Jonas, eu disse logo que o Daniel ia fazer nem que fosse eu a pagar, mas o Daniel é que tem muitas coisas sim, em mãos, as obras completas do Shakespeare, provavelmente, os Evelyn Waugh todos, aqueles autores ignotos ingleses dos vários grupos londrinos e etc, e portanto não para. Depois do que ele fez com o Milton, não é? Do Vera. Sim, mas depois do que ele pode fazer o que quiser, não, mas toda a gente abusa dele. Mas este mercador... Não, mas também porque o livro dele, o último, não é o Nó Bisonte, ainda não li. O Nó, eu acho que é um volte-face fantástico, naquele seu exercitar da obscuridade poética, porque é de facto um livro de uma transparência absolutamente comovente, e fiquei muito, muito contente com ele, e sou muito amigo dele, claro. Mas este Mercador de Veneza diz que o Ricardo decidiu fazê-lo, encená-lo no ano de 2008, que já era um projeto que já tinha há mais tempo, mas que tomou essa decisão quando leu
uma frase, uma declaração preferida pelo Shahid Malik, que na altura era o primeiro muçulmano a integrar o governo britânico, que dizia: os muçulmanos sentem-se como os judeus da Europa, e que foi determinante na sua decisão. Bem, não foi determinante na minha reflexão. Na minha decisão, não, porque aquilo, curiosamente, é um projeto até muito diferente, muito variado na sua gênese. Porque, originalmente, eu escolhi o Mercador de Veneza propositadamente por causa da questão do assento, porque muito provavelmente o judeu de Veneza, do gueto de Veneza, poderia muito bem ter vindo de Portugal, via Roterdão, como acontecia, e não só, porque de qualquer forma há sempre um acento nos judeus, continua a ser uma questão de caracterização, não é? Sim. E eu andei muitos anos, na verdade andei 30 anos, para fazer um espetáculo com o Raul Cortês, com o ator brasileiro, de quem eu era muito amigo. E o Raul, entretanto, teve cancro e portanto a peça foi escolhida para ele vir fazer como ator convidado ao Porto. E ele iria fazer o Shylock. Depois já não pôde, coitado. Foi um desgosto muito grande. Portanto, já tinha uma relação com esta peça, com o Mercador de Veneza. Esta foi mesmo funcional. Era a coisa que interessava fazer com o Raul. E foi o Ricardo que convidou depois o Daniel Jonas? Exatamente. O Daniel Jonas era o segundo recomendado pelo António M. Feijó, que tinha até então feito Noite de Reis, o Thomas Otway, que foi a primeira coisa que eu fiz dos britânicos. O Thomas Otway, o Venice Preserved, a Salvação de Veneza, e mais tarde a Noite de Reis. Mais tarde fez o Turismo Infinito, mas aí já não estava a traduzir. E acompanhou o processo de tradução do Daniel? Foram discutindo à medida que ele traduzia? Sim, mas exaustivamente. Ele, aliás, tem um texto muito bonito no programa, que eu não tenho aqui para vos mostrar, mas ele tem um texto muito bonito no programa em que fala da minha participação insomne e mais não sei o que, os outros daqueles adjetivos muito elaborados daquele grupo da Faculdade de Letras, e sobre a minha intrusão realmente no sentido, porque há muita coisa que eles não veem. Não é? O Feijó conta sempre uma história muito engraçada. E por outro lado, o encenador também já está a pensar como é que aquilo vai ser levado ao palco e dito pelos atores, não é? Às vezes, calhar... Isso, no que respeita aos cortes e etc., sim. Tira-se parte do texto segundo critério X, porque normalmente os textos são muito grandes, não é? Mas não é isso, há coisas que são obrigatórias. Mas essencialmente o que acontece é que nós estamos a ver como é que se ouve o texto. E claro que os próprios tradutores ouvem em casa, não é? Mas eles não sabem ouvir da mesma maneira que nós. Naturalmente, não é profissão deles. Aliás, como sabem, e conhecem com certeza, neste podcast, um programa os poemas ditos pelos seus autores que há na Antena 2, eles são catastróficos a ler estes próprios poemas. Não, é o par dos casos são. Quase. Até assassinam os seus próprios poemas. Pois, mas eles acham que eles é que sabem. Tem termos de acentuação, tudo. É um desastre. Às vezes não sabem sequer as regras básicas da gramática e da locutória. E portanto, só podem ter isso. Por muito boa que a outra gramática seja. Pronto, eu sempre achei que isso era um disparate. O próprio Alexandre O'Neill, tivemos uma vez uma grande discussão sobre isso, porque ele também traduziu uma peça para mim, a Mandrágora, há muitos anos, e muito bem, e não fez só isso. Eu tive o privilégio de o ter noutras coisas, pronto. E o Alexandre também achava, mas o Alexandre tinha graça a ler os poemas dele, tinha graça, e o pessoal tinha graça visto, embora depois ouvido. A técnica de dizer, e principalmente a técnica de dizer poesia, é uma técnica muito particular. Pronto, e então, os tradutores, voltando ao assunto, eu acompanhei, sim, eu acompanho sempre muito, muito de perto. Não no sentido de estar a vigiar o que está a passar, é porque eu próprio também estou a aprender. E a razão porque eu indiquei este texto, quando me falaram, e houve este longo processo negocial que chegou até este momento em que estamos a ver aqui, porque eu não ando com o livro realmente atrás de mim. De facto, o que acontece às vezes é ler, e é mais normal que eu leia o meu guião do que propriamente que está o texto tal e qual foi produzido, com os cortes, do que leia propriamente os cortes e as modificações. Leia propriamente o que o Daniel, o que está no livro, que é a tradução da peça integral. Integral, e não inclui aquele momento extraordinário que o espetáculo tinha na segunda parte, que foi aquilo em que o Daniel exercitou mais a sua verve poética, ou a sua verve dramaturgo, que foi justamente o pedaço em que aparece numa fresta do cenário deitados um em cima do outro, o judeu e o António,
e é uma espécie de pesadelo do António, chamava-se Rêverie, entre nós, continuando no francês. E era uma espécie de pequena loucura, em que ele curiosamente até usa algumas frases do António que tinham sido saltado na edição. Recuperou o que se tinha perdido, no fundo. Ele nem reparou nisso, ele fez aquilo instintivamente. Eu é que reparei que as frases não eram ditas na peça, mas não teve importância absolutamente nenhuma. Aquilo era uma coisa meio onírica, completamente onírica, aliás. Era um pesadelo. Pronto, era um momento muito estranho, muito estranho. Muito estranho, que impressionava muito os autores, e nomeadamente os autores judeus, que assistiam ao espetáculo. Foi aí que começou também a sua relação com o Daniel? Foi. Portanto, Foi. Eu aparentemente já o conhecia, porque toda a gente me dizia: estás farto de saber quem é ele, vem aqui, então, aqui tem arte sueco, tem arte. Ele vive na Suécia. Ele vive na Suécia. Tem arte de padre protestante, que também tem. Também estudou para ser padre protestante, mas depois é assim, é estranho, mas tem muito charme. Isto era a descrição da Paula do Centro de Documentação. O Ricardo já não pode ter deixado de o ver, não é? Agora, não sabia que ele tinha 2,20 m, ou lá o que é que ele altíssimo, tem. altíssimo. Não, Destaca-se. Este espetáculo, na versão daqui de Lisboa, da Almada, foi o João Reis que substituiu o António Durães. Mas na versão do Porto, o António Durães tem 2,06 m, o Albano tem 1,90 m e não sei quanto. Sim. Está a perceber? Sim. E depois ainda havia o Daniel Jonas. Portanto, teve de encenar olhando para cima. Sim, sempre. Completamente. No meio dos gigantes. Eu ainda hoje vou buscar um banquinho para dar um abraço ao Albano. Ao Durães. E é curioso, antes de mudarmos para o segundo ato, que este espetáculo estreou no final de 2008. Sim. Que foi precisamente o princípio da crise financeira global terrível, de cujos efeitos ainda estamos a padecer. Foi uma encomenda dos Lehman Brothers. Exatamente, faliu naquela altura. E de certa forma nós não tivemos que dar meio quilo de carne, mas tivemos que dar muitas outras coisas nestes anos que passaram desde então. Esse efeito de estar a trabalhar uma peça que pode ser lida de muitas maneiras, mas também pode ter essa leitura da atualidade, lembra-se disso? Foi importante? Surpreendeu? Neste momento não lhe posso dizer. Porque a peça começou a ser preparada muito antes, não é? Pois é, o problema é esse, precisamente. É que ela começa para aí um ano antes. Claro. E de repente há aquela explosão, não é? Pois, houve aquela coisa. Eu estava tão preocupado comigo próprio e com a saída do Teatro São João e tão morto por me vir embora naquela altura, tão cansado, mesmo cansado fisicamente, mentalmente, claro. Estava desligado da realidade mais baixa. Não estava nada, estava até muito preocupado. Eu lembro-me. Agora o que não fiz foi há poros entre uma coisa e a outra. Nem tentar sobrepor a realidade com a ficção. Pois, eu tenho sempre a ideia de que tudo o que são problemas socioculturais se resolvem melhor na segurança social, na educação, do que no na economia, do que propriamente no teatro. De maneira que, agora, na realidade, o problema do judeu no Mercador de Veneza, que é um problema polemiquíssimo, aliás, do tratamento dos judeus em geral pelos isabelinos, incluindo o Marlowe, mas o tratamento do judeu nesta peça é um problema, porque a maioria esmagadora dos grandes estudiosos, nomeadamente o Harold Bloom, que foi quem lançou esta confusão, acham que a peça é antissemita. Sim. Ele é castigado no fundo, não é? Ele mas depois também ninguém diz as coisas mais, digamos, mais elementares. Por exemplo, a única atividade que era permitida aos judeus era precisamente a especulação sobre o dinheiro. E só havia um banco em Veneza, nessa altura, na República Veneziana, só havia um banco que era um banco caritativo, um banco mutualista. E eles eram quem realmente emprestava o dinheiro a juros. O juro era considerado um pecado, não é? Pronto. Agora, ele não tinha mais que fazer do que isso. Depois faziam outros negócios, obviamente, porque eram também bons artesãos, grandes cientistas, alguns deles exportados daqui, como aconteceu para a corte inglesa. E como é que tentou resolver esse problema? Eu não tentei resolver nada. Eu tentei resolver a peça. E para mim a peça não é antissemita. E posso citar a autora que esteve cá connosco, que entretanto estupidamente faleceu 3 meses depois, praticamente, que escreveu um dos livros mais bonitos sobre a questão judaica, que é chama-se precisamente Blood Relations in the Merchants of Venice.
Tem o primeiro título mais sintético, e que é uma obra que demorou 15 anos a escrever. Eu daqui a bocadinho vou-me lembrar do nome, peço imensa desculpa. Tudo bem, não sei como é que isto foi possível sequer. Pronto, é uma académica consideradíssima, de São Francisco, e acabou por vir dos Estados Unidos cá para ver a peça, e viu a peça pai 4 vezes. E depois no congresso que houve sobre justamente os problemas da peça, num pequeno congresso de 2 dias que fizemos, ela fez uma participação absolutamente comovente, na qual disse que descreve muito bem. Aliás, vem transcrito no segundo programa do Mercador, aqui em Almada, exatamente. E ela descreve precisamente que a peça pode ser antissemita, o espetáculo de certeza que o não é. Pronto, e portanto, o que quer dizer, o que quer dizer que, apesar de tudo, eu nunca vi a peça como antissemita. Agora, o Daniel foi absolutamente exemplar, é por isso que eu gosto imenso de ler aquilo. Foi absolutamente exemplar, optou pelos dodecassílabos, os versos dodecassilábicos, o ritmo é perfeito, a silabagem está absolutamente correta de princípio até ao fim. Não se podia fazer nenhuma alteração que não fosse segunda métrica, e além disso é muito inspirado, mas muito inspirado, e ele tem um conhecimento profundíssimo dos puns, das piadas, dos jogos shakespearianos, e aqui e ali é mesmo muito profundo na sua análise do que está a acontecer. A vantagem de trabalhar com uma pessoa assim é também para ele o facto de ter uma pessoa como eu que tem que muito simplesmente resolver coisas práticas, não é? É o trabalho do ensinador. Também. Compreender o texto, mas também transformá-lo em alguma coisa. A coisa que seja prático para o ator. A certa altura o Feijó está a fazer uma das grandes diatribes dele sobre o personagem do Jafir que o João Reis fazia no Thomas Otway, na Morte de Veneza. Isso eu não sei porque é que está com essa conversa toda. O homem é um chulo que vive à custa da mulher, que está. E o António ficou chocadíssimo, porque a ideia de que um personagem clássico pudesse ser um chulo. Que é? Portanto, o ensinador é mais objetivo. Pois, e às vezes esse grau de objetividade altera completamente a maneira como se lê e como se escreve, portanto, como se traduz. Exato. Vamos mudar então agora para o ato 2, como diria o Ira Glass do This American Life, que é um dos nossos podcasts preferidos, e para um autor diferente, um romancista, o Sándor Márai, húngaro, e o livro Rebeldes, que é uma leitura mais recente. Ainda não acabou. Ainda está em curso. Já está em curso. Mas deve ser uma leitura forte para ter escolhido o livro. É difícil. E difícil. Mas também tem uma ligação com o teatro. Neste caso específico tem. Há um ator, que é um personagem que é mencionado praticamente desde o princípio. Aliás, é um personagem determinante na criação deste grupo, na criação e alimentação deste grupo de rebeldes e na sua tragédia. Há 2 coisas que eu gostava de ler, se não se importa. Não? Uma é assim, isto é uma série de livros que tem, já perdeu um braço na guerra, passa-se em 18. Depois da Primeira Guerra Mundial. Está-se ainda no final na guerra. E os pais estão fora, e as mulheres estão sozinhas, e eles estão nas escolas secundárias, e atraem-se uns pelos outros por uma espécie de instinto que tem, em certos casos, até nuances eróticas, mas por um instinto de criminoso, praticamente, de rebeldia. E eu gosto muito de uma coisa que diz aqui, quer ver, uma semana depois o bando estava formado, isto são eles a partir da turma na escola. Nesse instante de matéria muito pouco consistente se faz cristal e não se sabe que acontecimento o precedeu. Não se pode saber o que aglutina certas pessoas que pouco antes não se conheciam e que de uma hora para a outra, assim, se fundem, mais do que pais como filhos, mais do que amantes, mais do que assassinos, num desassossego maior que a consciência do pecado. Eu acho que isto é o que faz um bela frase para começar. Não, isto é fantástico. E o teatro é isso também, não é? Não, é a criação desse cristal. Exatamente. A minha parte a minha missão em grande parte é provocar
cristalização. Esta cristalização criminal. Exatamente. Mas tem muitas outras coisas muito bonitas para a frente. Mas há de facto aqui um personagem no ator que eu ainda não consigo decifrar, porque só no fim, já percebi que só no fim é que se decifra. E que a descrição dele é extraordinária. Extraordinário. Thomas Bernard não conseguia fazer nada que se parecesse. Posso lhe garantir. E é lá daqueles lados. Exatamente. Da Europa Central. Da Europa Central, da Mitteleuropa. Mas já conhecia o Sándor Márai? Conhecia, mas eu tinha conhecido este, como sabe. É o do As Velas Ardem até ao Fim. Não sei se leu esse. Foi que eu li primeiro. Esta é a tradução do Ernesto Rodrigues. As Velas Ardem até ao Fim é, penso, de uma pessoa húngara, não tenho bem certeza, mas é de facto um português muito arrevesado. Resulta pouco fluido. Quando se lê este já se percebe muitíssimo melhor. Eu tive o cuidado em Budapeste de ver com então leitora de português e também a Dida Cultural do presente Ministro da Cultura, que na altura era embaixador lá, o Luís Filipe Castro Mendes. Tive o cuidado de ver com ela o que é que estas coisas eram, e depois falei com o José Maria Vieira Mendes também sobre isso. Mas falei muito brevemente, porque me fez muita impressão estar a revelar um autor daqueles com uma obra daquela coisa. Era muito arrevesado, não era o português do. Mas percebe-se que é um grande livro. E já há outro depois disso dele que se chama, acho que é o nome de mulher, o Testemunho de Esther. Esther. Que a minha mulher leu, eu não li ainda. E que não sei quem traduziu, mas li um bocadinho. Não. Este pareceu-me o mais feliz até agora, pelo menos em português. Não quero dizer, não tenho nada a dizer sobre tradução, não. Sim. Mas aparentemente este senhor foi um residente, ainda. O Ernesto Rodrigues é um residente na Hungria. E não sei se não é ele a pessoa com quem eu na altura falei sobre a ida do turismo infinito, porque foi a pessoa com quem eu falei. Está tudo ligado. Não, porque eu estava na Hungria precisamente por isso. Eu estava na Hungria enquanto diretor do Teatro Nacional para negociarmos a ida lá do turismo infinito do Fernando Pessoa, que nós fizemos, que era difícil por razões técnicas, não interessa. Pronto. Sándor Márai, eu não tenho muito mais para dizer. Foi uma revelação. É um autor que tem uma cara como o que escreve, tal e qual. Não? É um homem que se suicida pouco antes, já nos Estados Unidos, e se suicida pouco antes da queda do muro, portanto não pôde assistir, foi perseguido pelo comunismo. É uma figura trágica. Claramente, uma figura trágica. Claro. E a escrita dele está toda atravessada por essa espécie de melancolia também, não é? Mas é uma melancolia dinâmica na medida em que é muito azeda, sabe? Não é uma melancolia retrativa contemplativa, não. É muito isso. Mesmo aquela longa conversa extraordinária pela noite toda dos dois amigos, depois, enfim, leiam e depois se atravessam. Mas que é um ajuste de contas, no fundo. É um ajuste de contas e um reencontro do principal consigo próprio. E com a sua mulher. Qualquer coisa teatral também. Aquilo é profundamente. Aquilo devia filmar-se pelo menos. Não é? Porque é um confronto, é um duelo, é um verbal também, não é? Não é essencialmente um diálogo. É um diálogo. Sim, um diálogo. Este não. Isto é muito ao contrário. Este está cheio de pequenos pormenores descritivos, às vezes quase herméticos, que são inuendos, pequenas induções a realidades por detrás do que está a acontecer, mesmo entre os miúdos, que dá uma trabalheira fantástica, porque tipo, tem que estar mesmo atento, não podemos decifrando isso ir tudo, decifrando, ou deixar as notas feitas na cabeça para decifrar mais adiante, que é uma coisa que por acaso me irrita normalmente um bocadinho alguma literatura, mas que neste caso funciona porque é muito bonito. Sim. E a escrita também é belíssima, estas frases. São fantásticas. Passamos para o terceiro ato. Força. A Margem da Alegria, de Rui Belo. E a Margem. Isso é uma história. Então queremos saber tudo. O que nós queremos são as histórias. Quer dizer, o Rui Belo, já vamos na segunda dose de obras completas, não é? Já revistas atualizadas e aquilo tudo. Eu desconhecia inteiramente o Rui Belo em todo o exílio. E quando vim para Portugal, quer dizer, sabia da existência, nunca tinha lido uma linha dele. E quando vim para Portugal, pronto, dava-me bastante com o Joaquim Manuel Magalhães e com o João Miguel, que era meu colega professor, o João Miguel Fernando Jorge, era meu professor meu colega professor na Escola de Cinema em Lisboa, onde ele ensinou durante bastante tempo.
E pronto, eles, a certa altura, começou-se a falar do Rui Belo. Eu já não me lembro bem como é que era. Depois o Alberto Pidwell, que também emergiu assim de repente por uma ala minha dentro com o António Cabrita, que era o melhor amigo dele. Apanhou-me um dia com este livro dele na mão e disse-me: estás a ler o melhor poeta, não sei se ele usa a expressão lírico, o melhor poeta português do século XX, para além do Pessoa. E eu fiquei um bocadinho impressionado com isso, mas eu digo-lhe o que aconteceu. Eu estava em Faro, perdão, em Lagos, sozinho, na casa de um grande amigo meu, onde passámos férias muitas vezes, e por cima da Fortaleza de Faro mesmo, de Lagos, e pronto, e tinha levado o livro de Lisboa, tinha encontrado o livro. Aliás, acho que tinha comprado 2. Eu acho que o Despeço-me da Terra da Alegria também tinha comprado. O problema da habitação, que foi aquela coisa que equivocamente o PC distribuiu. Pensando que era outra coisa. Pensando que era outra coisa, exatamente. E fazendo acreditar toda a gente que era outra coisa. Porque também, quando o PC distribui, é para fazer acreditar e acabou. Ninguém tem que questionar, já sabemos todos. Bom, então. Nem sei que responsabilidade é que o Rui teve nisso. A verdade é que, pronto, eles eram muito amigos do Rui Belo. O Rui Belo tinha casa na Constelação também, em Peniche, tal como os poetas, seus amigos. E, portanto, eu fui logo muito alimentado pelo meu primeiro entusiasmo do Rui Belo. E percebi que não sabia nada. Acontece que eu levei este romance e tinha aberto a primeira snack bar de hambúrgueres em Lagos, o que pronunciava a catástrofe que a cidade havia de ser sujeita, porque ela conseguia ser nessa altura era uma cidade histórica, e muito pouco pesadelo turístico que agora é, que começa, enfim, ela ainda se mantém, apesar de tudo, um bocadinho melhor do que outras cidades. Sim. Mas pronto. E então eu fui pela Rua de Santo António e tal, e sentei-me sozinho a ler aquela coisa e li aquela introdução absolutamente esplendorosa, logo de uma assentada, enquanto não vinha o hambúrguer. Depois o hambúrguer não era compatível com o drama de Pedro Inês, apesar de toda a sanguinidade daquela coisa, e do hambúrguer vir eventualmente mal passado. Não estava nada no programa, não estava à altura lírica do poema. Mas eu li aquela coisa toda e disse: não, eu nunca quis fazer nada de poesia, nunca. Deixei sempre os meus colegas. O Durães fez uma coisa muito engraçada que se chamou Teatro Escasso, que era só sobre poetas, só sobre poemas, com os atores, colegas dele, mas eu nunca fiz nada dessas coisas. Eu pedi inclusive a outras pessoas que o fizessem, ao Gastão Cruz, que tinha aqueles hábitos, ao António Fonseca, que tinha com o Durães o Sindicato da Poesia, cheguei a pedir para negociar coisas dessas, porque eu não tenho muito jeito para isso, na realidade, mas pensei imediatamente que tinha que teatralizar aquela coisa. De alguma maneira isto chegou aos ouvidos deles. Eu penso que o Rui já tinha morrido nesta altura, porque morreu pouco antes do 25 de Abril, não foi? Não, morreu depois, mas não muito, por 76. 77. Nesta altura eu já tinha feito ninguém, portanto já estava em 78, 79. Nesta altura, sim, claro, é isso mesmo. Nesta altura eu comecei seriamente a pensar em montar a Margem da Alegria em teatro. Para grandes surpresas, e fui adiando, como até não tinha teatro na altura, não é? Portanto não me era tão fácil decidir qual era a próxima produção, até porque tinha que ser muito mais estratégico, ou tinha que ter outra estratégia para, enquanto freelancer, não é? Porque é aquilo que acontece agora. Então, uns anos mais tarde, em 95, sei que já tinha sido os Estados Gerais e já estávamos no guterrismo, qualquer coisa que o professor Carrilho promoveu em Belém, acho eu que foi assim, e eu cruzei-me com o Luís Miguel, e o Luís Miguel disse-me que ia fazer a Margem da Alegria. O Luís tinha, exatamente, e fez. Eu por acaso nunca fui ver, porque não quis. Não quis porque não queria estar a influenciar-me ou a desistir. Claro. Pronto. A Teresa Belo, que depois, por coincidência, também era colega da minha irmã como professora, e eram muito amigas, mas a Teresa
tinha a fesgada que eu tinha que fazer uma coisa sobre o Rui. E tem a fesgada que eu tenho. Já se passaram 20 e tal, não sei quantos anos. Pronto. E principalmente ficou com a fesgada porque eu usei aquela introdução maravilhosa de Pedro Inês, aquele jorro tremendo, até começar a história, que são para aí 16 páginas ou coisa assim. Usei a gravada pelo João Reis no final da Castro. Portanto, depois da grande imprecação do príncipe até à consumação do seu desejo de se reencontrar com ela na morte, a partir dali começava a vir a voz de João com era o outro colega que fazia o príncipe, e vinha a voz do João Reis, que era mais ou menos residente no Teatro Nacional de São João, e ouvia-se essa coisa, e aquilo era muito pungente e muito bonito. Aliás, está aí nos vídeos da Castro, se algum dia quiser ver. Era muito bonito. Pronto, nós editámos aquilo um bocadinho e aquilo depois foi esplendorosamente gravado, como tudo era no Teatro Nacional de São João, pelo Francisco Leal. Tudo, não só pelo Francisco, tudo o que se gravava era bem gravado. Daí que aquilo era um momento muito extraordinário, ainda por cima, porque a presença era a do corpo que se arrastava em cima do chão do próprio João Pedro Vaz, que fazia o Dom Pedro, e a voz era aquela coisa tranquila do João ao fundo, com aquele timbre muito particular. A Teresa foi ver aquilo, claro, nem sei se o Duarte também foi, não é? Mas a Teresa foi de certeza. E até foi mais que uma vez, e estava completamente excitada e queria muito que eu fizesse aquilo. Disse, mas o Luís já fez, já não faz muito sentido agora. Não, mas a visão dele é sempre mais filológica, era mais ou menos esta a conversa. Não, tu tens que fazer isto. Pronto. E de cada vez que há uma iniciativa a ser qualquer coisa sobre o Rui Belo, lá voltam a estar comigo nessa coisa. Portanto, ainda vai acontecer. Eu achava que não devia morrer sem fazer, com toda a franqueza, por isso é que o livro anda atrás de mim. Eu, aliás, ando sempre com umas coisas que vão mais ou menos acabar por... Exato. Bom, vamos deixar cair o pano, recordando que o Mercador de Veneza de Shakespeare, com a tradução do Daniel Jonas, é uma edição da Cotovia, está disponível por 15€. Rebeldes, de Sandor Marai, publicado em Portugal pela Dom Quixote, com um preço de 15,90€, e A Margem da Alegria, de Rui Belo, está editado pela Presença por cerca de 9€, ou em audiolivro, pela Assírio e Alvim, com poemas ditos por vários atores. Não se esqueçam que também podem procurar todos os livros de que falamos aqui na vossa biblioteca municipal local, onde as requisições são gratuitas. E não se esqueçam também de apoiar a Rede de Bibliotecas Nacionais assinando a petição em somosbibliotecas.pt. Vamos disponibilizar também na nossa página do Facebook mais informações sobre este manifesto. Nós saímos agora de palco e dos bastidores vos lembramos que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS, e porque sabemos que têm opiniões sobre todos os programas, contem-nos tudo sobre o que acharam do programa de hoje e também sobre o nosso podcast no iTunes e na nossa página do Facebook em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Muito obrigada, Ricardo. Deixe-me só acrescentar que a Margem da Alegria está também incluída nas obras completas de Rui Belo. Exatamente. Até à próxima semana. Muito obrigada. Muito obrigado. Até para a semana.